um dos maiores nomes da literatura latino-americana, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, com uma obra, Os 100 Anos de Solidão. Para muitos que a leram, a consideram como o melhor livro já lido em suas vidas. 100 Anos de Solidão conta a história de uma família, a família Buendia. Essa família Buendia, ela tem uma ideia, a ideia de construir, de sair do local em que eles viviam e construir uma nova cidade, uma cidade em que vivessem em igualdade, uma cidade em que houvesse paz, uma cidade que houvesse respeito mútuo, uma cidade que houvesse tranquilidade, uma cidade que houvesse serenidade. E para lá vai a família Buendia. E o livro vai se desenvolvendo ao longo das seguintes e subsequentes gerações da família Buendia e das transformações que a cidade de Macondo vai vivendo. E a cidade de Macondo vai experimentando as mais diferentes transformações, mas segue o seu rumo de uma cidade construída em tranquilidade, uma cidade construída em serenidade, uma cidade construída em paz, até que uma indústria bananeira inglesa descobre que as bananas que nascem em Macondo são bananas com uma capacidade espetacular, com uma capacidade excepcional de produção. E ao descobrirem que a banana que nasce em Macondo tem uma capacidade excepcional, uma capacidade espetacular de produção, então se implanta lá a indústria bananeira inglesa e imediatamente a grande transformação em Macondo começa a ser experimentada. Inicialmente abre-se um prostíbulo para atender os trabalhadores da indústria bananeira. E logo após o prostíbulo, então se estabelece uma prisão, a primeira prisão de Macondo. E então passam a existir conflitos que não existiam em Macondo. As pessoas passam umas a agredir a outras. Passam a disputar espaço na indústria bananeira. A disputa pelo espaço na indústria bananeira leva à violência. E assim Macondo vai se degenerando ao mesmo passo em que se degenera toda a história da família Buendia, em que vai tendo fim a própria família Buendia. Os sonhos que levaram à construção de Macondo também vão produzindo o seu final, e Macondo se extingue junto com a família Buendia. Garcia Marques nos traz aqui uma metáfora de nós, povos latino-americanos. De nós, povos latino-americanos, que sonhamos e sonhamos permanentemente e desejamos permanentemente, e isso nos une como povos latino-americanos, viver em países igualitários, viver em harmonia, viver em paz, e que continuamente cedemos ao discurso que não é o nosso discurso. Cedemos ao modelo que não é o nosso modelo. Cedemos às estruturas que não são as nossas estruturas. E não paramos muitas vezes para refletir se essas estruturas às quais nós cedemos, se estes modelos aos quais nós cedemos, eles têm sido capazes de nos conduzir à edificação dos nossos sonhos, ou eles, na verdade, têm nos conduzido cada vez mais a construir cadeias, como no exemplo de Macondo, a construir prostíbulos, como no exemplo de Macondo, a nos extinguirmos, como se extinguiu a própria família Buendia. Garcia Marques nos traz essa indagação, e essa indagação me parece se insere com perfeição no momento em que o direito penal, a estrutura do pensamento jurídico penal, vivencia no Brasil uma transformação, mas uma transformação que já era anunciada, uma transformação que não é uma transformação que surgiu repentinamente, uma transformação que não é uma transformação que surgiu com uma ou outra operação especial. Essas operações especiais consolidam essa transformação, que é a migração de um modelo em que o direito penal é um direito penal garante dos direitos e garantias fundamentais, que o direito penal é um impeditivo, um bloqueio ao poder punitivo, para um direito penal em que ele se confunde com o próprio poder punitivo, em que ele se transforma no próprio poder punitivo. Na verdade, desde a origem do pensamento jurídico penal, mais recente, mais contemporâneo, houve uma luta contínua para que o direito penal fosse perfeitamente compreendido. Há uma insistência permanente de quem dispõe das estruturas de poder, de quem tem as estruturas de poder no seu controle. E nesse sentido perfeito, quando o Dr. Fernando fala da direita ou da esquerda punitivista, em que nada se altera, ou seja, quem tem o controle das estruturas de poder, de reafirmar o poder. E a reafirmação do poder se faz pela maior manifestação do poder punitivo.
Você só tem poder real sobre alguém quando você tem a capacidade de punir esta pessoa. Logo, dentro da estrutura do Estado, a sensação de possuir poder, ela depende necessariamente da capacidade de exercer punições. Por isso o poder punitivo é tão ambicionado, por isso ele seduz tanto, por isso, como falávamos hoje no almoço, a gente vê pessoas que imaginávamos libertários ascenderem a cargos como de ministro do Supremo Tribunal Federal e se tornarem punitivistas de repente, justamente porque é o exercício do poder punitivo que seduz, porque ele representa o efetivo exercício de poder. Houve um momento na história da humanidade em que nós nos apercebemos disso, no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando nós temos os massacres produzidos na Segunda Guerra Mundial, há um momento em que se para e se faz uma reflexão teórica na própria Alemanha. Porque os alemães, em geral, não se pense que viviam uma simples ditadura de Hitler. Isso é uma distorção histórica. Em verdade, o que se vivia era um regime que, no seu surgimento, na sua concepção e até o seu momento final, teve amplo apoio popular. É preciso que se diga que o regime de Hitler, isso é importante que fique claro, não foi um regime em que Hitler simplesmente tomou o poder contrário ao desejo da opinião pública. Não, Hitler seria, na época, uma espécie de superstar da opinião pública. E quando ele ascende e se mantém no poder, se mantém nessa condição até momentos derradeiros. E quando termina aquele regime, em que a população alemã então é chamada a ver o que o regime produziu, e então há uma exibição de corpos empilhados, de crianças mortas, há uma exibição de ouro e ouro e ouro, de dentes ciganos executados, há uma exibição da matança. O pensamento intelectual jurídico penal daquele momento diz: ok, nós vamos fazer isso tudo de novo. E nós vamos fazer isso tudo de novo porque daqui a pouco os corpos estarão enterrados. Porque daqui a pouco o ouro dos dentes ciganos terá desaparecido. Porque daqui a pouco a imagem das crianças queimadas nos fornos terá desaparecido da mente. E então nós faremos isso tudo de novo. Porque existirá gente, existirá estruturas de poder, pessoas querendo poder, estruturas de poder sendo formada e o poder punitivo como manifestação máxima deste poder a seduzir. E o desejo, então, de fazer esse poder punitivo. Neste momento se pensa, a única forma de nós impedirmos que isso aconteça é nós nos protegendo de nós mesmos. Criando estruturas dogmáticas, criando barreiras dogmáticas no direito penal que impeçam que a pessoa que dispõe do poder em um determinado momento, a pessoa que assume o poder em um determinado momento, possa simplesmente se investir no detentor absoluto do poder punitivo e fazer a partir do poder punitivo o que ele quiser. Então, nesse momento, se concebe, a partir da genialidade de pessoas como Hans Welsel, Maurach e Eschet, se concebe uma estrutura em que o direito penal não mais se deve confundir com o poder punitivo. Direito penal não é poder punitivo. É errado dizer que o direito penal é o poder punitivo. É quem habilita o poder punitivo, é quem estrutura o poder punitivo, é quem dá vazão ao poder punitivo. Este é um conceito que sei que aprendemos em manuais, sei que aprendemos em aulas, mas está equivocado. Porque se o direito penal é o próprio poder punitivo, ninguém contém o poder punitivo. E então, neste momento, se apercebe disso e se diz, nós temos que ter, em verdade, são estruturas dogmáticas, porque não importa se o Adel está no poder neste momento, não importa se é o Afrânio, não importa quem seja que esteja no poder neste momento. O que importa é que nós consigamos ter elementos que contenham este poder. Então, se estrutura todo o conceito dogmático de direito penal e passa a se desenvolver a ideia de que nós temos que ter direitos e garantias fundamentais que não podem ser contrapostos nem mesmo pela lei, nem mesmo pelas constituições. Passa a se estabelecer a ideia central do direito penal, que há uma estrutura dogmática que nem mesmo se o legislador constituinte quiser fazer diferente, quiser estabelecer diferente, quiser estruturar diferente, ele o poderá fazer, porque justamente aqueles dogmas, aquelas regras não podem ser desconstituídas, porque elas são uma decorrência da realidade, elas são uma decorrência da essência do que nós somos. Então, não pode o juiz dizer, para esses eu não respeito a condição humana.
Porque há uma estrutura dogmática que estabelece que todos os seres humanos são rigorosamente iguais. E se todos os seres humanos são rigorosamente iguais, todos eles devem ter respeito à sua condição humana. Não pode o legislador dizer, olha, agora eu vou estabelecer uma regra de exceção. E aqui eu afasto todo este conteúdo dogmático. O conceito de ação não é mais o conceito de ação. O conceito do que deve se considerar delito já não é mais o conceito do que deve ser considerado delito. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque isso está ancorado numa estrutura dogmática. E que justamente foi pensada e foi concebida para proteger nós de nós mesmos. Porque o que se antevia é que justamente havia um momento, havia a possibilidade de que uma nova estrutura de racionalidade surgisse. Essa estrutura de racionalidade surge sempre do mesmo, do medo. Na história humana se alternaram os fatores geradores de medo. Nós tivemos inicialmente o medo contra as bruxas na Inquisição. O medo contra as bruxas na Inquisição. E aí foram 600 anos de massacres, 600 anos de matanças pelo medo contra as bruxas. Após, vem o medo contra os contra-revolucionários franceses. E Napoleão sai varrendo a Europa e matando e massacrando. Depois nós experimentamos os medos contra os comunistas do lado de cá, os medos contra os imperialistas do lado de lá. E ditaduras dos dois lados. Depois, o medo antiterrorista nos Estados Unidos, o medo anti-impunidade no Brasil. E nós chegamos no medo contemporâneo, que é o medo anticorrupção. É o medo da corrupção. Como disse o Dr. Fernando Fernandes, a corrupção já desponta em primeiro lugar dos fatores geradores de medo. Por que o medo é tão poderoso? Conta-se que na Inquisição, pouco antes dela, rei e papa teriam entabulado uma conversação, e ela teria sido mais ou menos assim. O rei teria dito, puxa, eu sou rei, mas não mando em nada, não tenho poder nenhum, porque não tenho grana, não tenho dinheiro. Não tenho poderio econômico, não tenho capacidade econômica. E por que não tinha? Porque o rei se mantinha rei, tendo que sustentar a nobreza, tendo que sustentar o clero, tendo que sustentar uma estrutura paralela, porém ele dependia de dinheiro, e esse dinheiro era um dinheiro que ele emprestava fundamentalmente. Emprestava de judeus com a intermediação de árabes muçulmanos. Inclusive os historiadores contemporâneos apontam aí justamente o germe da perseguição a essas duas comunidades na Europa. Porque chegava um momento, o rei não tinha como pagar, o rei simplesmente dizia, poxa, soltava o boato, aquele judeu foi visto profanando uma hóstia. O povo ensandecido ia lá, matava o judeu, desaparecia a dívida. Aquele muçulmano que está com a nota promissória, ele foi visto urinando numa estátua de Jesus. O povo ensandecido ia lá, matava o muçulmano, desaparecia a nota promissória, desaparecia a dívida. E assim foi se constituindo e se concebendo uma particularidade, ou seja, que a partir do gerar de um sentimento coletivo de repulsa, se pode gerar uma reação coletiva também. Neste mesmo momento, o Papa sentia o seu poder fragmentar pelo poder dos cátaros, ou seja, pela crença aos cátaros. Cátaros eram cristãos também, mas acreditavam num cristianismo diferente, acreditavam que Jesus havia tido descendência, acreditavam-se como os guardiões dessa descendência. E o movimento cátaro crescia no sul da França, sul da Espanha, já dominava grande parte da Europa. O papado chega a se transferir para Avignon, no sul da França, para tentar deter o crescimento do movimento cátaro. E eles teriam pensado, puxa, mas e que tal se nós lançarmos a ideia de que um inimigo específico nosso, todos devem ter pânico, já que essa tua estratégia, rei, de dizer que o camarada profanou o nosso, as pessoas vão lá e matam, vamos ver se a gente não resolve o nosso problema fazendo o seguinte, lança a ideia de que alguém que nos cause mal-estar, alguém que seja um inimigo como o nosso, de alguma forma está fazendo algum mal. Tiveram essa ideia, disseram, o Papa teria dito, os cátaros me incomodam muito. Os cátaros me incomodam muito. E o rei teria dito, olha, eu tenho
senhor feudal de minha confiança, que vamos fazer o seguinte, vamos lançar que esses cátaros, na verdade, são cultuadores do demônio. E nós mandamos esse senhor feudal de minha confiança dar uns tapas nesses cátaros, e vemos o que acontece. E realmente, assim o fizeram. O Papa, que tinha o controle dos meios de comunicação de massa da época, as missas de domingo, determina que em todas as missas de domingo seja divulgado que os cátaros são cultuadores do demônio. Esse senhor feudal realmente vai lá e dá uns tapas nos cátaros. É verdade que erra a mão e numa única noite mata 37 mil cátaros. Fica conhecido como massacre de Montsegur. E o rei e o Papa então ficam desesperados. Puxa, agora que nós matamos esses 37 mil cátaros, seguramente as pessoas vão vir contra nós, vão nos atacar. E acontece o processo contrário. As pessoas vão às ruas agradecer o rei e o Papa. Por quê? Porque os livraram dos cultuadores do demônio. Foucault nos aponta que este momento é um momento muito importante. Porque é o momento em que a grande estratégia de dominação é concebida e entendida. A estratégia de dominação que eu preciso do quê? De um fator que gere medo coletivo. Preciso ampliar este medo coletivo a tal ponto que se gere o pânico e as próprias pessoas admitirão a renúncia aos seus direitos e garantias em prol de se verem livres deste medo. Em prol de se verem livres deste fator que lhes gera o pânico. E assim vai se alterando ao longo da história humana o fator gerador de pânico, mas a estratégia permanece inexoravelmente a mesma. É o pânico, então, contra as bruxas, que faz com que as pessoas admitam que suas próprias famílias sejam massacradas, que suas casas sejam invadidas, suas filhas sejam estupradas como bruxas e depois queimadas em fogueira em praça pública, e agradecem quem o faz, porque os estão livrando do mal, estão livrando do demônio. É assim que Napoleão varre a Europa, massacrando pessoas que então agradecem a Napoleão por assim estar fazendo, tanto que o transformam rapidamente em imperador, justamente porque está livrando dos fatores que geram pânico. É assim que Hitler vai fazer. Hitler vai usar exatamente essa estrutura. Vai estabelecer o discurso do medo, o discurso do pânico contra ciganos, contra judeus, contra negros, e assim a sociedade alemã, uma sociedade evoluidíssima, uma sociedade de cultura ímpar, uma sociedade trabalhadora, uma sociedade corretíssima, vai admitir o Estado nazista e vai admitir os massacres que são produzidos em nome desse Estado nazista. O momento, como disse, posterior ao Estado nazista é um momento de percepção, em que se percebe tudo isso, em que se observa tudo isso, em que isso é percebido, isso é observado. Mas tão logo as estruturas de poder se reestabelecem, tão logo as estruturas de poder se reorganizam, todo aquele discurso de percepção do pós-Estado nazista passa a ser um discurso não mais funcional, não mais interessante, não mais adequado. Porque, claro, nós temos novas estruturas de poder, temos novas pessoas estabelecidas no poder e que, portanto, não querem limitadores ao seu poder. Pergunte-se, na sua relação privada, quando você tem poder na sua relação privada, você quer sempre menos ou mais poder? Quando você está lá na relação com a sua família, você com o seu filho, você quer mais ou menos poder com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Você quer mais ou menos poder. É da essência, da estrutura, o desejo de mais poder. E, portanto, todo aquele pensamento pós-Estado nazista passa a ser um pensamento visto à época, como momentos depois, como contraproducente. Então, nós passamos a ter no direito penal uma disputa entre o pensamento realista e o pensamento idealista. O pensamento idealista que remonta ao neocantismo, que dá origem a todo o modelo que estrutura o Estado nazista. O que é este pensamento? Este pensamento, primeiro, tem no plano filosófico uma base, a base organicista de Hobbes, que pensa o quê? Que a sociedade é um grande organismo vivo, nós somos um grande organismo vivo. E, portanto, cada um de nós é um órgão deste organismo.
E se um órgão está contaminado, ele tem que ser eliminado para não contaminar o todo do organismo. Isto no plano filosófico vai estruturar o pensamento. E mais que isso, como é necessário, portanto, que haja condições reais de eliminar este órgão deficiente, de eliminar este órgão doente, é preciso que a lei seja uma lei habilitadora de poderes. Aos juízes, uma lei habilitadora de poderes. A quem exercer o papel de polícia, a quem exercer o papel de acusação naquele momento. Isto passa a ser a estrutura idealista, a estrutura que vai forjar os modelos nazifascistas. Do outro lado, se contrapõe o modelo realista. O modelo realista que diz o seguinte: a realidade não pode ser contraposta nem pela lei, nem pela Constituição. Um ser humano é um ser humano, ponto. Um ser humano é titular de direitos e, portanto, basta que seja um ser humano para que tenha esses direitos. Nós passamos a ter um conflito permanente entre dois modelos, o modelo idealista e o modelo realista, e o modelo realista trabalhando com um desfavor a si, qual ele ser um elemento de contenção de poder. Ele precisa convencer as pessoas que têm poder da adoção dele como modelo. Ou seja, que as pessoas queiram se reestruturar. Mais que isso, o modelo realista, e aqui me parece, mesmo que você já esteja aí com sono, eu compreendo, que é algo bastante importante para quem gosta de direito penal. O modelo realista, ele provoca algo importantíssimo, que é a constatação da total ausência de legitimidade do poder punitivo. Ele vai produzir a constatação de que o poder punitivo, primeiro, se eu trabalho sobre o prisma da realidade, se eu trabalho sobre a verificação da realidade, eu não posso afirmar que punir alguém, e não vou nem deixar, pode pensar no criminoso que você acha o mais bárbaro do mundo. O mais bárbaro do mundo. Pensando do seu ponto de vista técnico, tenta sair um pouco do emocional, dizer, mas é que queria ver se fosse com você, já fui vítima de vários crimes, então, tranquilo da minha parte. Tenta ser absolutamente técnico. O modelo punitivo, o modelo realista vai te dizer o seguinte: você pode imaginar que punir alguém é algo bom? Que punir alguém é algo positivo? Que punir alguém é algo saudável? Que punir alguém gera um bem para a sociedade? Que punir alguém faz as pessoas ficarem felizes? Que punir alguém faz as pessoas terem menos conflitos? Exatamente o contrário. A realidade vai te constatar, vai te conduzir à inexorável verificação de que punir alguém é um ato de sofrimento, punir alguém é um ato de dor, punir alguém é pulverizar os conflitos no âmbito da sociedade, punir alguém é gerar desigualdades, punir alguém é fazer com que aquele crime, sim, que é um ato que aconteceu, que é um ato grave que aconteceu, ele vá além, pois ele atinge filhos, atinge família, atinge mulheres. Ainda semana passada, aqui no Complexo Médico Penal, tinha uma rebelião em frente de crianças chorando por causa que, por força de uma rebelião lá em Cascavel, foi proibida a visita dos filhos aos detentos do Complexo Médico Penal. Saíram as imagens de crianças chorando, desesperadas. Ou seja, você pulverizar tudo isso, você não pode dizer que é algo bom, que é algo saudável. E com isso se produz o que a partir do modelo realista? A deslegitimação do poder punitivo. Ok, mas não temos como simplesmente acabar com o poder punitivo, porque essa é a sociedade. Mas nos produz a reflexão de o que nós vamos fazer a partir deste conhecimento que eu estou trabalhando sob a ótica de um poder que é um poder gerador de dor, de sofrimento, que não traz nada de bom. E aí eu passo a exigir políticas públicas, aí eu passo a exigir que haja equação dos problemas sociais em outros níveis que somente o nível do poder punitivo. Porque adotar o poder punitivo é abdicar da política pública. Por que nós não temos política de drogas? Porque se eu perguntar para cada um de nós, vai responder, isso é problema de polícia. Por que eu não tenho políticas públicas em relação ao aborto? Porque se eu perguntar a cada um de vocês, vai dizer, não, isso é problema de polícia. Ou seja, a escolha pelo poder punitivo é a escolha por abdicar das políticas públicas. E neste choque entre o realismo deslegitimante do poder punitivo e o idealismo legitimante mais que isso, defensor do poder punitivo, em que até sob o ponto de vista doutrinário, autores como Merton, Luhmann chegam a defender efetivamente que o juiz tem que ser dotado de superpoderes para estabelecer a ordem em sociedade, para estabelecer que os não conformes à sociedade eles sejam afastados. Nós chegamos nos tempos contemporâneos a esse debate entre duas correntes, o finalismo e o funcionalismo, que vocês que conhecem direito, o finalismo e o funcionalismo.
Quando Jacobs, Roxin, eles falam, olha, a sociedade tem uma função a cumprir, e cada uma das pessoas tem uma função a cumprir, e se ela não cumpre bem essa função, ela compromete a funcionalidade da própria sociedade. Gente, não sejamos idiotas, nós estamos falando de outras coisas que organicismo, com uma nova roupagem. É o próprio organicismo com uma nova roupagem. E claro, este modelo passa a ser um modelo mais sedutor, porque ele te diz o quê? Ele é um modelo que diz, nós não precisamos ter no direito penal uma barreira ao poder punitivo. O direito penal não precisa ser essa barreira. O direito penal, mais que isso, ele pode ser o método habilitador do poder punitivo, e justamente quem exerce a estrutura de poder a partir do direito penal precisa ter a capacidade de livremente usar este poder. E daí se insere algo que é apresentado assim, com um nível de normalidade, como se fosse uma teoria não perigosa. Aqui eu lembro de Zaffaroni, que sempre diz, né, quando você teoriza, você tem que pensar muito bem. Quais os efeitos da sua teoria? Senão você é maluco, senão você E aqui se insere. Não, vejam, não há mais sentido em que a política criminal esteja separada da dogmática penal. É o Roxin puro. Não há sentido em que a política criminal seja separada da dogmática penal. É preciso que a dogmática penal se ajuste à política criminal. O que está se dizendo? Está se dizendo que tudo aquilo que foi concebido como barreiras na estrutura dogmática do direito penal deve ceder em prol dos anseios da política criminal. Só que esqueceu de avisar antes que a gente concebe, as pessoas concebem política criminal hoje como o quê? Mecanismos para aumentar o poder punitivo. Portanto, toda a estrutura dogmática deve ceder em prol da construção do estabelecimento de estruturas que objetivem o aumento do poder punitivo. No final é isso que está se dizendo. E a estrutura que vai se concebendo e que vai se construindo é essa. E então as pessoas começam a irresponsavelmente namorar com o funcionalismo, a não perceber, porque é preciso que se diga, nós temos muito leitor de orelha de livro no Brasil, inclusive entre professores, acadêmicos, muito leitor de orelha de livro. E daí pensa, não, olha, quem que está na moda hoje? Hoje a moda é o Roxin, hoje a moda é fulano de tal, então eu vou com a moda. Eu vou com a moda. E nós temos o universo hoje das pessoas na faculdade de Direito, que mais que tudo buscam um concurso público. Então o que o professor lá, preparatório do cursinho, diz, passa a ser uma verdade absoluta, e nesse sentido, é evidente que o importante para o concurso público é que você tenha sempre a teoria mais contemporânea, sempre a teoria mais moderna, independente da reflexão que ela produza, ou como diz Zaffaroni, dos efeitos práticos que essa teoria vai produzir. E então o funcionalismo vai entrando no Brasil, e o funcionalismo ingressa no Brasil, e o funcionalismo vai se tornando na estrutura central do modelo penal brasileiro. Nós deixamos de ser, conforme concebido no Código Penal de 84, conforme concebido em toda a estrutura do pensamento penal brasileiro, um país de orientação finalista que, portanto, tem no direito penal estruturas dogmáticas para a contenção do poder punitivo, e passamos a ser uma estrutura voltada para o pensamento funcionalista, ou seja, nós voltamos a ter no direito penal realidades criadas pela própria lei, ou seja, a realidade não é mais um obstáculo para a atividade do legislador, não. O que se estabelecer na lei, daí o intérprete do poder punitivo diz o que ele imagina da lei, agora já estão admitindo até que se interprete com base na acordo de delação premiada, o execute pena com base na acordo de delação premiada, ou seja, vai se criando a realidade a partir da lei, a partir das estruturas normativas e não havendo uma barreira. Com isso que nós temos a vivência deste modelo punitivo descontrolado, e nós vivemos, e aqui me desculpe se eu ofendo a sua sensibilidade, a sua suscetibilidade, a sua convicção pessoal, obrigado, a sua convicção pessoal, mas sim, nós vivemos o tempo de um modelo punitivo descontrolado. Fixar penas de 50 anos, fixar penas de 40 anos, isso não é algo que represente um modelo de Estado democrático. Isto não é algo que represente um modelo de Estado democrático. Abandonar estruturas que foram concebidas ao longo da história humana para a proteção de todos os cidadãos, como crime continuado, como concurso formal de delitos, como antefato e pós-fato punível, para enganar a opinião pública e jogar para a opinião pública um somatório de penas irreal, para simplesmente dizer na mídia, olha, condenei a 30 anos, condenei a 40 anos, esta farsa, essa mentira não é algo positivo para uma sociedade.
Porque é uma sociedade que vai se dividindo cada vez mais em bons e maus. É uma sociedade em que aqueles que se sentem bons vão se sentindo cada vez melhores, a tal ponto de interditar a fala, de tentar interditar a fala daqueles que pensam diferente. Dizia, todo modelo autoritário precisa silenciar o que pensa diferente. E se não consegue silenciar, precisa ironizá-lo. E se não consegue ironizá-lo, precisa tratá-lo como louco. Porque é assim que impede o pensamento de frutificar. É assim que impede o pensamento de crescer. Então nós fizemos uma destruição do modelo penal de base garantista, de base assentada nos direitos e garantias fundamentais nos últimos anos na estrutura brasileira. E seguramente isso foi muito eficaz. Agora ninguém mais tem medo da corrupção, agora não tem mais corruptos no Brasil. Nós estamos vivendo um país de um governo absolutamente sem corruptos, de tão eficaz que foi a adoção do modelo punitivo. Na verdade, a adoção do modelo punitivo é simplesmente a reafirmação disso, da legitimação do modelo punitivo. O que o combate à corrupção representa, não representa um combate à corrupção. O que o combate à corrupção representa, a partir disso, do incremento da estrutura punitiva, do crescimento do modelo punitivo, ele representa apenas isso, a reafirmação do modelo punitivo. É relegitimá-lo no Brasil, a partir de um momento em que nós tínhamos uma forte deslegitimação do poder punitivo no Brasil. As pessoas começavam a se aperceber que os cárceres eram depósitos de seres humanos. As pessoas começavam a se aperceber que as penas eram desproporcionais. As pessoas começavam a se aperceber que a impunidade não era um problema do direito penal, mas sim de um modelo ineficiente de contenção de conflitos. As pessoas começavam a se aperceber que nós tínhamos um Estado absolutamente omisso, sem políticas públicas, sem nada canalizado para o bem-estar. As pessoas começavam a se aperceber de todo este conjunto. As pessoas começavam a exigir que o Estado tivesse ações sociais. As pessoas começavam a exigir que o Estado, sim, se preocupasse com distribuição de renda. As pessoas começavam a olhar sobre uma ótica diferente da punição. E nós temos o restabelecimento de um marco legitimante do poder punitivo. Ninguém mais fala do problema do cárcere. Ninguém mais fala dos depósitos humanos. Ninguém mais fala dos massacres. As pessoas vibram, vão para a rua vibrar porque o fulano foi condenado a 30 anos sem prova. Olha que fantástico, sem prova foi condenado a 30 anos. Ou seja, uma relegitimação absoluta do modelo punitivista. Ah, mas tudo bem, é contra os meus inimigos. Sempre se pensou assim. Mais uma vez citando o Zaffaroni, Zaffaroni nos aponta que o grande problema das exceções é que elas se convertem em regras. Em especial em matéria de poder punitivo, em especial em matéria de direito penal. O grande problema das exceções é que elas sempre se convertem em regras. O grande problema das exceções é este. Quando você imagina, não, mas agora está atingindo só meus inimigos. Beleza, que ótimo. Daqui a pouco atingiu você. Porque se eles não têm direitos, você também não tem. Se eles podem ser condenados sem provas, você também pode. Porque se eles podem ser condenados em um processo abreviado, você também pode. Porque se o advogado deles pode ser destratado numa sala de audiência, o teu também pode. Você, como advogado, também pode. E aí a felicidade especial desses alunos que conceberam esse evento, de lembrar de Sobral Pinto. Um homem que dizia, não importa a ideologia, importa a defesa dos direitos. Era isso que estava presente. Não importa a ideologia, importa a defesa disso, da condição humana, dos direitos e garantias fundamentais, importa a defesa do processo justo, do processo democrático. Durante a organização deste evento, eu sei que chegaram a contatar juristas que chegaram a dizer assim, olha, eu não sei se eu vou, porque o que eu tenho a dizer ninguém quer ouvir, porque eu defendo o direito penal democrático. Aconteceu isso, porque eu defendo o processo penal democrático. Não sei se eu vou, ninguém quer ouvir. Alguns disseram, eu estou fora de moda. Eu estou fora de moda. Justamente por quê? Porque nós fomos deixando a ideia funcionalista se infiltrar. E por isso a importância, sim, de que hajam pessoas que pensem e digam o seguinte, não, já superamos a ideia de que estamos combatendo o mal imaginário de uma determinada ideologia.
Já superamos essa ideia. É preciso que nós reafirmemos nosso compromisso com os direitos e garantias fundamentais. Sabe, vocês da comissão organizadora, não importam quantas portas sejam fechadas, o que importam é quantas pessoas reafirmem o compromisso com os direitos e garantias fundamentais. Reafirmem a ideia de que não importa o viés, não importa a linha, não importa a convicção, eu defendo o direito do outro de existir, eu defendo o direito do diferente a mim de continuar diferente e continuar vivendo a sua vida na sua diferença. Que eu não defendo uma sociedade monocromática, uma sociedade com monopensamento, uma sociedade com monoideologia, uma sociedade com uma forma, como Hitler concebeu, com uma cor só de ser. Que eu defendo uma sociedade democrática, uma sociedade com seus debates, com as suas divergências, que é isso que eu defendo. E isso só é possibilitado quando nós dizemos algo que há muito tempo atrás, um brasileiro chamado Tobias Barreto disse que o direito penal deve ser o direito internacional no plano interno. Tobias Barreto, ele dizia que havia um equívoco quando se imaginava que o direito penal era irmão de ramos outros do direito, que o grande irmão do direito penal era o direito internacional. Por quê? Porque ele dizia o que, Tobias Barreto? Muito tempo atrás, o primeiro homem que se tem conhecimento no mundo a dizer que o que Lombroso concebia e estruturava iria produzir uma carnificina, como produziu o nazismo. Alguém que morreu pobre, dependendo de favores de amigos, para pagar o seu tratamento de saúde, porque era mulato. Enquanto Nina Rodrigues, alguém de um preconceito exemplar nos seus escritos, que chega a dizer que o grande problema do Brasil é que nós temos uma mestiçagem que nos torna um povo fraco, morreu em glória como um grande pensador. Tobias Barreto dizia: o direito internacional nos ensina a nós penalistas. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a guerra é ruim, que a guerra é mal, que a guerra jamais é bom, que derramar sangue jamais é bom. E nós penalistas não percebemos que a guerra interna é a pena. Que a guerra interna é o que está nas nossas mãos. E nós passamos o tempo tentando legitimar e justificar e explicar a punição. Quando nós temos que dizer, punição é ruim, punição é mal, punição jamais é bom, punição jamais gera algo positivo. E Tobias Barreto ainda dizia, e mesmo quando a guerra acontece, porque lembrando da era Bush, há um momento que não adianta o cenário mundial dizer para o camarada, olha, lá não tem armas de destruição em massa, olha, lá não tem armas de destruição, ele quer bombardear lá porque ele quer o petróleo. E ele vai bombardear porque ele quer o petróleo. Nem neste momento o direito internacional diz, a guerra está boa, está positiva, está saudável. Diz, não, ela continua ruim. Só que vamos pôr em campo a Cruz Vermelha. Vamos tentar salvar o máximo que a gente puder. Vamos tentar proteger o máximo que a gente puder. Vamos dizer, não pode matar o civil, não pode estuprar as pessoas. Vamos tentar. E esse é o papel verdadeiro do direito penal. O tempo inteiro dizer, a guerra é ruim, a punição é má, a punição não é bom, mas ela irá acontecer. Não há como impedi-la completamente? Não, ainda não há como impedi-la completamente. Ela passará uma parte dela. Mas não é porque essa parte passa que nós devemos deixar de dizer, então essa parte que passa, tal qual a Cruz Vermelha, vamos tentar salvar o máximo? Vamos tentar salvar o máximo. Então que se observe o princípio da legalidade, que se observe o princípio da proporcionalidade da pena. Como que se consegue conceber, numa nação que se diz democrática, que alguém seja condenado por lavagem de dinheiro a pena maior que a pena máxima prevista pelo latrocínio? Isso não existe. É dizer, não, nós vamos observar os princípios, nós não admitimos, não importa se você é um santo, defensor da humanidade, que é o nosso super-herói agora, que é o Superman e tal, matando a cobra, não interessa. Observe o processo penal democrático. Observe as regras democráticas. Este é o conteúdo. Esta é a salvaguarda.
Este é o elemento que nos faz, efetivamente, sermos um país que tem um direito penal. Já diria Tobias Barreto. Pensar diferente, a gente não tem um direito penal. A gente tem algo que não é um direito penal. Tem uma contínua legitimação de poder punitivo. Seria como se o direito internacional não existisse. Fosse simplesmente um conjunto de regras dizendo: faz a guerra quem for mais forte. Quem tem poder que realmente bombardeie os demais. Seria como se nós estivéssemos vivendo essa estrutura. Assim, sei que já estourei o tempo. Mas, até pedindo desculpas até por ter estourado o tempo, mas pedindo vênia na iniciativa destes alunos da pós-graduação, que na verdade eu fui convidado a ser o coordenador científico muito mais para tentar, de alguma forma, ofertar uma linha, sugerir nomes de pessoas, mas que na verdade toda a iniciativa foi deles, toda a ideia foi deles, toda a concepção foi deles, todo o trabalho foi deles. Eles que, quando eles me falaram assim, que tal a gente fazer no final de novembro, que é aniversário da morte do Sobral Pinto, eu falei, vocês estão loucos, mesmo não se faz nada. E foram, e de alguma forma realizaram. Não pensem que algumas vagas aqui no teatro. Esse teatro foi selecionado justamente porque nós temos o número de 200 inscritos. Então, fazendo jus a o que eles representam, eu acho que eles representam um sentimento que é o sentimento mais nobre que o ser humano é capaz de ter, que é o ser humano, que é o sentimento que faz com que vocês sejam humanos. Conta-se que um dia as estrelas procuraram a Deus e disseram a Deus que queriam conhecer a Terra. E Deus falou, mas o que vocês vão fazer na Terra? Terra é um lugar tão ruim. Terra é um lugar de sofrimento, de dores, de desamores. A Terra é um lugar lá que tem violência. Vocês vão acabar sendo assaltados. Mas as estrelas disseram, não, a gente queria ir ver, porque parece que tem Pelé. A gente queria ver como é que era o Pelé jogando. A gente queria ir passear na praia. A gente queria conhecer a Terra. Ver casais de namorados, apaixonados. Eles falaram, vão lá, mas vocês vão se decepcionar. E conta-se que houve a maior chuva de estrelas jamais vista. Todas as estrelas descendo à Terra. Mas, assim como Deus, que tudo sabe, previu, uma a uma as estrelas foram voltando decepcionadas. Decepcionadas, realmente, que lugar terrível. O que é o congestionamento de São Paulo, diziam umas. O que é aquela violência nas favelas? Decepcionadas. Então Deus chamou lá o anjo contabilista, responsável pelo almoxarifado celestial, pediu a ele que contasse se todas as estrelas haviam voltado. E ele foi contando e disse, não, falta uma. Deus, que nunca se surpreende, se surpreendeu. Como falta uma? Falta uma. Daí uma pequena estrela lá no canto levantou a mão e disse, falta a estrela verde. Estrela verde? Sim, ela decidiu ficar na Terra. Mas como assim? Ela falou, a estrela verde, a estrela da esperança. Porque ela concluiu que o lugar dela é a Terra. Ela concluiu que o lugar dela é a Terra, porque se há um sentimento que só o homem é capaz de ter, só o ser humano é capaz de ter, porque Deus que conhece o amanhã não é capaz sequer de ter esse sentimento. É o único sentimento que só o ser humano é capaz de ter, é a esperança. Então, ela decidiu ficar onde é a sua casa, a Terra. Não abdique daquilo que faz de você um ser humano, a esperança. Quando você diz que você não tem esperança no outro, você abdica de você ser um ser humano. Quando você diz que realmente tem que se justificar os massacres, porque não há outra solução para corrigir o nosso país, enfim, você abdica da esperança, você abdica do que faz você um ser humano. Você abre mão de você ser ser humano. Não abdique disso, do que faz você ser ser humano. E aceite a divergência, aceite a diferença, aceite que pode haver pensamentos nos mais diferentes viés, nas mais diferentes cores.
Mas não aceite jamais que qualquer um deles possa fazer com que você, ou que com qualquer outra pessoa, seja menos humano. Não tenha direitos, não tenha garantias, possa simplesmente ser massacrado.